Mente Aberta no ar, eu sou Charles Campos e mais uma vez agradeço a sua companhia aqui comigo. E mais, se desejar interagir comigo no programa, você pode enviar o seu Twitter para PGM Mente Aberta ou o meu Twitter pessoal, que é @prcharlão. Se preferir, também pode enviar um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br. E tem lá o meu Instagram e Facebook, que é Charles Campos. Você me encontra para a gente interagir junto e bater um papo gostoso. O assunto que eu quero abordar hoje é namoro na adolescência. E para conversar sobre isso, eu recebo aqui o querido pastor Wagner Álvaro, conhecido como Capacete, líder da Rede dos Adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha. Ô Wagner, seja bem-vindo. E Capacete, seja bem-vindo. Marca registrada. A gente falava ali que o Wagner gastou mais maquiagem que do jeito que eles gastam comigo aqui, parece que dá um peso aqui, sim. Parece que eu estou de capacete. É verdade, é verdade. Como é que é essa história de capacete, Wagner? Olha, foi uma forma carinhosa que o Kaiser, né, como cerveja, e ele... Kaiser, para quem não conhece, é o pastor que tem o nome de Kaiser. E ele... Eu me encontrava no culto, não sabia o meu nome, e falava, aquele gordo, aquele careca, aquele do capacete, porque eu deixava o meu e da minha filha em cima do banco. Você andava muito de moto, né? De moto. E aí eu deixava o capacete, aí nós fomos trabalhar com presidiários, com Seresta, os adolescentes, os juniores, e aí adolescente gosta de apelido. E o apelido pegou, rapaz, mas pegou bem e ficou conhecido como Pastor Capacete. Eles vão reduzindo no capa, Brasil, vai Brasil todo. Bom, eu sei que você é licenciado e bacharel em Educação Física pela UFMG, bacharel em Teologia também pela Lafate, docente do Hagai, Evangelismo Escola, Universidade pela MPC, palestrante, e liderou durante muito tempo o Ministério de Crianças e agora é líder do trabalho com adolescentes da nossa igreja. Então você tem uma bagagem, né, Wagner? Você não é o cara que caiu de paraquedas e começou agora. A caminhada tem uma história boa, né? E trabalhando já há quanto tempo você está diretamente com os adolescentes? Se for contar todos os anos, dá mais de 20 anos, 22 anos mais ou menos, contando da MPC até a Lagoinha, né? 22 anos? 22 anos. Você já viu mudanças significativas nas gerações? Várias gerações aí, né? Porque a gente tem percebido mais acelerado agora, né? Mas no passado você vê as coisas mais lentas, mas agora está mais acelerado essas mudanças. Antes era de 5 em 5 anos, hoje de 3 em 3, de 2 em 2, e olha lá. Há 22 anos atrás estávamos aqui, em 82, na década de 80. Naquela época, por exemplo, para falar sobre namoro, relacionamento da adolescência, era da mesma forma que se fala hoje? Não, não. Hoje até porque a forma de viver esse relacionamento com família, porque está relacionado com a família, está relacionado com os meios de comunicação, as redes sociais, hoje que estão aí intensas, na época não tinha, e também a forma da mídia trabalhar essas questões todas, aí de todos os espectros, né? O que você percebe hoje, Wagner, sobre o namoro que mudou significativamente daquela época para hoje? Eu percebo hoje que essa falta de compromisso, antes se falava muito no namoro pensando em ter um relacionamento mais sério, mais duradouro nesse relacionamento com os meninos. Hoje o ficar, o estar, o passar um tempo, é mais comum eles perderem essa noção do relacionamento mais prolongado. Só que eram as coisas rápidas, momentâneas, isso é mais comum do que era no passado. Era mais, podemos dizer assim, eu lembro da minha época, eu nasci em 74, então há 20 anos atrás, estava com 10 anos. 10 não, né? Você estava com... porque foi 90, né, mais ou menos. É que eu já estou diminuindo. Você está velho já. Rapaz, estou velhinho já. Mas eu percebo, nessa década de 80, onde eu estava com 10 anos, era muito diferente. Eu lembro de uma festa na escola, onde tocaram música lenta e era aquele clima assim meio de criança mesmo, de infantilidade. Você vai dançar, pede a menina para dançar. Até pegar namoro é uma emoção muito grande, né? O primeiro beijo era coisa de 8ª série na época. E havia assim, não deixávamos de conhecer, não deixávamos de conversar sobre isso, mas parece que o respeito até às moças e aos rapazes era muito maior. Era algo que sempre existiu, porque sempre existia uma atração de homem com a mulher. Mas ligado diretamente ao namoro, na fase de adolescência, até acontecia, estamos namorando, mas era um beijinho, pegava na mão, dava um abraço e criava toda uma... E era muito mais platônico, né? Você gostava muito mais de olhar só do que...
O homem, por exemplo, tinha muita dificuldade de chegar, alguns, né, tinham dificuldade de chegar, tem hoje, ainda né? tem. Mas eu lembro que quando se vivenciava esse momento, para os pais até era interessante, porque os filhos começavam a se relacionar. Na escola isso era bom, às vezes até ajudava o desenvolvimento acadêmico do menino. E quando terminava, acabou. Não, acabou, te deixou, chorava ali no cantinho, sentia um pouco, mas acabou. Continuávamos amigos. O que espanta hoje é um término de um relacionamento na adolescência, em alguns casos tem levado à morte. Morte, suicídio. Existe alguma estatística que você percebe que pode levar a isso hoje, em mudança de comportamento? Esses números, por causa da carência de... Hoje, por isso que eu falei, tem muito relacionamento com a família. A gente percebe hoje a falta de paz, por exemplo, nos lares. Hoje essa questão da paternidade nos lares, hoje é uma questão muito séria no Brasil. Aí eu tenho estatística de 2010, 42% dos lares brasileiros não têm a presença dos pais. São mães cuidando só dos filhos. Porque não conheceram os pais ou porque os pais foram embora? Foram embora, ou morreu. Aí a pesquisa não dá essa característica. Mas, queira ou não, é um número alarmante de falta de referencial de pai dentro de casa. Para as meninas isso é sério e para os meninos também isso é sério. Tanto para o garoto que para a garota, isso é uma referência muito significante para ela. Que chega na adolescência, a carência dessa afetividade materna e paterna, principalmente paterna, vai levar uma busca de respostas muito grande para esses garotos e garotas. Essa busca na adolescência por um rapaz que vai fazer aquele exorgismo que era para o teu pai ter feito na infância e durante a adolescência, essas carências vão estar latentes para esse momento desse namoro, desse relacionamento. Essas carências todas, essas dependências todas, na hora de se entregar para alguém, se entrega de corpo e alma. E é uma característica do adolescente. Quando ele entra de cabeça, ele entra com tudo. Então ele se entrega totalmente no namoro e quando há um rompimento, normalmente esses namoros são de muito ciúme, de exclusivismo, de só o grupinho, de possessão. Mesmo, né? Só é os dois, o grupo já não faz mais parte do relacionamento do porque há muito ciúme, o menino não pode olhar para outra menina, a menina não pode olhar para a outra. Então, ao contrário do que acontecia, por exemplo, na minha época, eu lembro de escola, estudando na escola Professor Pedro Guerra, municipal, hoje, naquela época havia uma inserção nas amizades, vamos falar assim, uma inserção social. Hoje há um distanciamento e, vamos falar assim, um egoísmo das duas partes, você é meu, você é minha, se isola para viver só a vida um do outro. Até somado a essa carência, porque nós tínhamos uma estrutura de família em 80, mais ou menos, na década de 70, 80, 90, uma estrutura de família. Hoje ela está muito mais dilacerada. E os pais estão longe de casa. Então, é um conjunto de coisas. E juntando a mídia, forçando modelos de namoro, de ficar, de relacionamentos vazios, muitas vezes, relacionamentos sem porquê, levado mais para o sexo, muitas vezes, só para a realização pessoal, só de satisfazer, com isso esvaziou o relacionamento. É claro que às vezes aproximou um pouco, o cara fica falando o tempo todo, antes ficava no telefone horas e horas falando, no fixo, né? Hoje né? Por esse lado, graças a Deus pela internet. Né? Porque a internet é mais barata um pouco. E aí eu já fiquei 2 horas falando no telefone. A gente esquecia, tinha assunto a contar, para falar. Então a gente vê que tem levado, as noticiários mostram aí as mortes, um matar o outro, ciúme demais, exagerado. Quando termina, não é só o casamento que termina, mas quando termina o relacionamento, há uma questão de perseguir, de ameaçar, tanto de um lado quanto do outro, porque tem lado também de garotas ameaçando rapazes. Então tem os dois lados. É claro que nós vemos o noticiário com mais homens matando as garotas, mas existe o outro lado também. Mulheres ameaçando ameaçando até a outra que ele arrumou como namoro. Assim. Agora, isso traz pra gente um problema, que é o relacionamento precoce. Isso estraga mesmo a vida do adolescente hoje, em alguma parte, se é que a gente pode usar esse termo? A adolescência é uma fase ótima, maravilhosa, que ela vem da infância, completando a infância. O que foi uma questão delicada na infância, ela volta com toda a força na adolescência e ele tenta agora, através da mente, do raciocínio, das emoções, resolver as questões da infância. Com isso agora, o namoro, não vou chamar de namoro, os relacionamentos na fase da adolescência seriam muito saudáveis se ele soubesse trabalhar isso tudo. Entrando no namoro, ele está numa formação, não só porque todo mundo trabalhou muito tempo, foi a questão só dos hormônios. Sim. Sempre se falava assim, os hormônios estão à flor da pele, estão fervendo, então não namora por causa disso. Mas hoje com a neurociência desenvolvendo do jeito que ela está, ela conseguiu mapear algumas coisas no cérebro muito interessante. Então a formação do cérebro também, nas suas partes,
porque cada parte tem uma função, ela não está na tua maturidade total ainda. Então, isso também afeta esse relacionamento de namoro na adolescência. Porque, vamos supor, aqui atrás é a parte motora, ele está a 1000 por hora. Ele está uma Ferrari andando a 1000, cheio de habilidade, joga esporte, faz esporte, se quiser, né? Porque hoje está todo mundo mais acomodado. Mas é uma área muito desenvolvida a parte posterior do cérebro. A parte de cima são as emoções. Essa também está a 1000. Ele chora, se morre a mãe de alguém, se tem um momento sentimental de festejar, de sorrir, tá junto, se morreu alguém, chora junto, passa 3 dias, 4 dias chorando junto com o outro. Então é melancólico, mas ao mesmo tempo é alegre e está a 1000 por hora. Essa parte está nessa forma. Mas junto essa parte frontal, que é a parte que vai controlar o futuro, pensar, raciocinar, ver as consequências. E adolescente não funciona. É um fusquinha andando a 360 km. Hora de pensar, deixa para lá que tem que fazer. Essa metáfora, quem faz é o Zé Bernardo, de uma forma muito estudioso, né? Ele faz muito bem, fazendo esse paralelo com o porquê. Tem um fusquinha e a Ferrari. Então ele fala da necessidade desse acompanhamento do adulto, do líder, do pastor, de alguém que esteja perto, sendo um freio de mão desse adolescente, mostrando as coisas, mostrando o futuro, porque ele está em formação ainda. Agora, eu ouvi, eu não sei se você ouviu isso junto comigo, se nós estávamos juntos, mas foi um conceito interessante, que dentro do papel de transição de uma criança para ser homem, não havia fase da adolescência. A cultura influenciou nessa época. Isso, influencia hoje ainda. Para o judeu, 12 anos faz o bar baracá, né? Eu sempre confundo bar mitzvah com barbaracá das moças. Existe uma festa do judeu que faz a transição da criança para ser homem. Agora você é homem, é apresentado à sociedade como homem de responsabilidades, podendo ali já assumir a consequência pelos seus atos. Então, de criança, você já parte para ser homem com responsabilidades cobradas como homem. E aí esse autor dizia que, nesse momento agora, onde criamos uma fase de criança para adolescência, até chegar à juventude para depois ser homem, criamos uma lacuna com permissividade para que ele faça tudo o que ele quiser. Você concorda com essa argumentação ou não? Existe mesmo essa fase da adolescência que precisa ser trabalhada? Fisiologicamente ou neurologicamente, ela existe. Esses pesquisadores tentam mostrar que ao longo de todos os tempos, essas marcas, elas existiram nos adolescentes. O que é questão cultural é que imprimiu, e essa questão cultural pode imprimir isso, ele não, no corpo dele passa por essas transições, mas a sua época, por exemplo, você não teve crise de adolescência. Não a minha eu não tinha nem tempo, eu trabalhei com 13 anos. Lado e trabalho do outro. Eu 13 anos comecei a trabalhar, então eu tinha que sustentar a família, quer dizer, muitos que foram dessa época não tiveram essas questões, mas eles dizem que o seu corpo passou por essas mudanças. Mas aí que tem um valor cultural. Essa turma, alguns vão dizer também que se você não viveu na sua adolescência esse período de passar por essa transição, na sua juventude você vai cobrar isso. Então a gente vê muitos jovens cobrando algumas coisas que não viveram na adolescência. Mesmo nessas culturas que passou de criança para jovem. Ele mantém algumas coisas, mesmo em cultura firme, forte, não só a judaica, mas culturas como indígenas, aborígenas na Austrália, outros lugares, até os da África também, porque há um rito de passagem para a fase adulta. Então a gente percebe que característica dessa parte neural ou comportamental, ela existe na fase da adolescência, mas que não, a força da cultura e a expectativa, eu quero ser homem, eu vou alcançar aquilo, eu quero participar daquilo. Há uma expectativa gerada muito mais forte do que ficar à toa na adolescência, curtindo uma boa. E a gente acaba... Porque acabou criando-se uma ideia de uma idade ideal para a transição. Então, 12 anos, sai de criança, vai para a adolescência, e 18 anos você parte para a juventude. Então, que hoje está até, os psicólogos estão ampliando essa questão para 25, alguns não falam em 30, que você vê os garotões dentro de casa com mamãe, como diz a Andréa Vargas, mamãeziados, cuidados pelas mães, que não querem sair de casa, querem ficar o conforto e o comportamento de adolescente. Quanto casamento com problema hoje, com rapazes de 20, 21, 22, 23, 24, não sabe se comportar. Videogame o tempo todo, pega no manete e manda ver, entendeu?